Vale analisar paternidade e a masculinidade frágil, a vulnerabilidade masculina. Você viu que a gente está fazendo a meta série, né? Porque é a série sobre a série. Aqui já tem alguns vídeos a respeito sobre a adolescência e trazendo uma perspectiva, uma visão psicanalítica de cada nuance dessa série que foi muito rica e que realmente impactou e foi brutal, visceral, como eu costumo dizer, e realmente impactou muito a sociedade, porque trouxe discussões que há tempos deveriam ter trazido, há tempos deveria existir e não existiu, e até então a gente não discutia, não debatia, não falava abertamente sobre a masculinidade frágil, a masculinidade tóxica. E quando eu me refiro à masculinidade, eu fico muito preocupada de repente, as pessoas estarem colocando os homens no centro da perversidade e da ruindade humana, quando na verdade a gente sabe que não. Há uma construção muito deliberada dos homens, afinal de contas, vivemos sob, né, o manto do patriarcado, mas os próprios homens hoje tentam se desconstruir dessa sociedade tóxica e têm essa dificuldade de ser vulnerável, de assumir a paternidade, de escolher deliberadamente se quer ou não fazer esse papel construído socialmente da figura paterna, da figura masculina, se ele quer cumprir isso ou não, se ele quer, afinal de contas, de alguma forma, sair desse lugar que colocaram a todos os homens. E, mais uma vez, não é vilanizar todos os homens, mas é dar nomes aos bois, é dar nomes ao aquilo que a gente vem vivendo há anos. Então é muito importante que a gente fale sobre as coisas, para que ao falar a gente possa dar luz a essas coisas, essas questões, e ao dar luz a gente resolva. Em outro vídeo, você tem aqui, eu recomendo que você assista aos outros vídeos dessa série, né? Dessa meta série. Eu falei para você justamente sobre que a gente não quer, a mulher não quer ocupar o lugar do homem. A mulher quer ocupar lugares. Nesses lugares que hoje são ocupados somente para homens, esses lugares são lugares só. Sabe? Ponto final. Lugares são lugares, ponto final. Aí os homens deliberadamente escreveram e determinaram que aquilo é lugar de homem, que esse é papel do homem, que isso é o que o homem faz. Mas é uma construção social, percebe? Então nós estamos vivendo hoje num momento social em que a gente pode conversar. Veja, conversar, porque está indo numa outra esfera. Tudo aquilo que a gente vinha desconstruindo para trazer a figura do homem, a figura do masculino, de forma mais social, mais funcional na sociedade, quando a gente vem verificando esse crescimento da extrema-direita, verificando esse crescimento da manosfera, da machosfera, dessas atitudes e desses discursos antifeministas, eu pergunto para você, a quem interessa um discurso antifeminista? Essa série, ela trouxe. São 4 episódios apenas, mas que dá para a gente fazer aqui uma novela antropológica de tudo que a gente vive na sociedade. Porque quando você coloca mulheres para discutir e para rebater outras mulheres, você não está dando para ela um espaço, uma visibilidade, um espaço de fala. Na verdade, você está impondo para ela, construindo novamente para ela que o lugar dela é no lugar que vocês querem. Vocês quem? Os homens, o patriarcado. Essa cultura patriarcal. É sobre isso que nós vamos falar
Hoje, especificamente, falando sobre a paternidade e o quanto isso é trazido de forma bem visceral, do quanto o papel do homem, do pai, precisa ser debatido. Porque aqui a gente vai falar sobre essa cena do pai, né, que é o inspetor Bascome. Inspetor Bascome, ele está conversando com o Adam, que é o filho dele, na escola. O Adam chama ele. O Adam, que é o filho que sofre bullying, que é calado na escola, sofre bullying. O Adam chamou o pai para conversar, falar: pai, você está passando vergonha? Porque você não está compreendendo a dimensão do que está sendo feito aqui e do que aconteceu, afinal de contas. É o fato morte, o fato homicídio é gravoso, é gravíssimo, lógico, a gente não vai desconsiderar isso, mas o que culminou nesse homicídio, a sequência de coisas que foram construídas para que culminasse, para que chegasse nessa consequência homicídio, você não está entendendo. Você não está entendendo, a gente chama no direito como nexo causal, né? Você não está entendendo o nexo causal, o que fez a linha que liga o homicídio ao que aconteceu antes. Para ele, Adam, que está ali em meio a toda essa sociedade, ele já entendeu que a manosfera, né, que a machosfera, que a misoginia é ruim, até porque ele sofre bullying, ele já entendeu isso, mas ele está ali inserido, ele sabe que aquilo existe. E é bem interessante porque o inspetor fala: não, pode falar, fala comigo, mas o inspetor fala para ele falar, mas não deixa ele falar. Não sei se você percebeu a sutileza dessa cena, porque ele fala: fala, fala, fala. O pai está mais ansioso, né? Porque ele é um pai, inspetor de polícia, que está investigando um caso gravíssimo, que foi chamado pelo filho. E aí ele começa a tá, fala, fala. Quantas vezes na sala de terapia eu encontro pais que vêm justamente com essa questão de que não há diálogo na casa dele. Quantas vezes na sessão de terapia eu encontro pessoas, tanto homens quanto mulheres, que falam que não há diálogo nas relações delas. E aí, quando você pede para a pessoa descrever, descreve como foi que você começou a conversar com essa pessoa. Você vê que ela está nesse estado do Adam e do inspetor Bascome, que eu não sei se você percebeu, mas é o mesmo estado, é o mesmo, gente, são muito iguais os dois pais dessa série. Porque, na verdade, a paternidade é exercida socialmente falando exatamente desse jeito. A série começa com o homem policial, fortão, ali prestes a executar uma prisão. Esse homem, esse mesmo homem fortão, tá ali comendo maçã porque a mulher mandou, ela manda no cardápio dele. E aí ela mandou, ele obedece. E ele tá satisfeito comendo maçã? Não, tá dando azia nele, tá fazendo mal para ele, mas ele tá comendo porque ela sabe de tudo. Ela tá fazendo o papel de mulher, ou seja, de cuidadora, então ela está cuidando da saúde dele. Ou seja, ele não toma para si a autonomia de se cuidar e joga para ela. A mesma coisa quando você vai na casa dos Miller, que é a casa do Jamie, acontece a mesma coisa, a mesma dinâmica. A mulher fica no lugar da cuidadora, daquela que sabe tudo, e ela toma todas as decisões, ela só comunica. Você vê que o filho Adam manda mensagem para o pai com voz de choro, voz de dor de barriga, falando que está passando mal, que não quer ir para a escola. Ele dá risada e fala: não, eu nem vou me envolver. Ou seja, eu nem vou me envolver, porque quem tem que criar os filhos é a mãe. Quem faz tudo. E ele fala, né? Ele verbaliza. Quem toma todas as decisões é a mãe. Ele sabe que eu sou moloide dentro de casa. Ele usa esse termo, não moloide, mas ele fala, ele sabe que eu sou o mais, como é que ele usa o termo? Me coloca aqui nos comentários se você lembra desse termo, eu não estou lembrando agora. Mas ele fala, ele sabe que eu sou mole para fazer as coisas, para tomar essas decisões. Ou seja, ele é mole para ser pai. Ele não é mole para aprender o Jamie. Ele não é mole para falar para o pai dele, fica quieto, senão você vai ser preso por obstrução de justiça.
Ele não é mole para ser policial, mas ele é mole para ser pai. Olha que interessante. Percebe? É uma construção social onde coloca homens numa prateleira, mulheres em outra prateleira, e uma prateleira que é a sociedade, onde cada um tem que viver ocupando aqueles espaços que te cabem. Olha, socialmente falando, a mulher faz esse papel, o homem faz esse papel, ponto. Aí não existe, não existe. Aí você pega um monte de homem que não consegue lavar uma louça. Ah, por que você não lava a louça? Porque eu não sei, eu não tenho as manhas de lavar a louça. Por que você não fez uma comida, um almoço, uma janta? A mulher está lá trabalhando, vai chegar tarde do trabalho, tem que fazer a janta para os princesos que está em casa lá, com fome, com os filhos. Entende? Então, assim, é muito interessante porque, voltando nesse diálogo do pai com o filho, ele não deixa o filho falar. Então, eu quero fazer a provocação para você. Vale analisar você. Quando você começa uma conversa, você deixa o outro falar e finalizar a fala dele, ou você atropela já respondendo na reatividade? Como é que é no seu dia a dia? Sabe? Porque a partir daí você já começa a perceber, opa, peraí, então quer dizer que as minhas relações não são tão ruins assim, não porque não porque elas são ruins, mas porque talvez eu não esteja ouvindo disponivelmente. Talvez eu não esteja disponível para ouvir. Talvez eu não tenha toda essa disponibilidade para ouvir o que o outro está me trazendo. Quando ele para finalmente, escuta o que o filho está falando, porque ali o filho, ele vê que está perdendo o filho, ele vê que o filho está indo embora, ele fala: Não, filho, tá bom, eu vou te ouvir. Quando ele consegue finalmente silenciar os ecos da cabeça dele, ele ouve, aí ele começa aí, e aí no final das contas ele lembra que ele é pai. E pela primeira vez ele chama o filho dele de filho. E o filho estranha, não, peraí. Você chama todos. Você viu a frase do filho? Você chama todos de filho. Por que você está me chamando de filho? E o filho não consegue nem. Ele não sabe nem o que sentir, nem como reagir nesse momento em que o pai tá tendo ternura com o filho. Porque o pai finalmente enxergou o filho. Uau, uau. A gente está falando aqui do segundo episódio, que é aquela conversa que está na escola, né? Então, vai assistir a série, depois me conta aqui o que que você achou. Vai assistir, depois me conta o que que você achou aqui dessa segunda série. E eu trouxe aqui mais uma frase também, que é: Você nunca me chama de filho, e aí ele vai conversar com a colega de trabalho dele. E nessa conversa com a colega de trabalho dele, ele confidencializa que nunca quis ter filho. E que essa é a primeira conversa longa que ele tem há anos com o filho dele. Dá para perceber que ele não conhece o filho dele. Dá para perceber que ele não sabe quem é o filho dele. E dá para perceber que o filho se sente rejeitado por ele. Porque, não, não encosta em mim, como assim você está me chamando de filho? Por que filho? Por quê? Ele não sabe nem como lidar com isso, né? Eu pensei aqui agora que de repente seja porque filhos são todos os outros que são bandidos, de repente, como um hábito de policial, ele chama de filho aqueles adolescentes que ele vai repreender, que ele vai prender. E aí, de repente, não sei, porque não estendeu nisso, né? Mas pode ser uma linha também de vale analisar aí para você, também analisando esse ponto. Para finalizar, eu quero trazer para você assim, me conta aqui uma série, um filme que você quer que a gente converse, que a gente proseie sobre ele, eu trago aqui no Vale Analisar, e me conta o que que você achou da série, o que que você está achando dessa meta série, né, que é uma playlist só dessa série Adolescência. Vamos conversar porque tem muita coisa ainda para ser dita, muita coisa para ser observada. Você vê que é uma série que realmente mudou paradigmas, tenta mudar, está mudando paradigmas, porque o primeiro ponto é esse, é ver, é conversar sobre, é dar luz, é dar voz. O segundo ponto é a gente ir lá e fazer a costurinha do que precisa ser costurado para tentar resolver finalmente aquilo que pode e que deve ser resolvido, ok? Então, muito obrigada. Reverbera comigo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau! Obrigada! Tchau, tchau, gente.